Olá, queridos e queridas, que a graça, paz e misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que ontem eu ministrei nas reuniões que nós fazemos semanal a respeito da mulher do fluxo de sangue. A gente sabe que já é um texto bem batido, né? Mas como a palavra do Senhor sempre renova, aquela palavra de ontem trouxe um renovo na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Esse episódio ele está registrado no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. E eu quero falar a respeito de uma coisa muito importante, né? Que é você saber ouvir as vozes que lhe rodeiam. Você saber dar ouvidos, filtrar aqui as informações que adentram a sua mente. E é sobre isso que eu quero falar e usar esse texto como referência. A gente sabe que havia uma tradição naquela época e as mulheres, quando começavam, o seu corpo começava a entrar em puberdade e vinha o primeiro ciclo, né? Vocês sabem que não precisa especificar, né? Mas o ciclo mensal da mulher, quando vinha, a mulher não podia ficar em sociedade e tinha um local que era reservado para isso, para as mulheres quando estivessem nesse período. E essa mulher, quando ela entra na sua pré-adolescência, ela vai para esse lugar. Mas o que acontece é que o ciclo dela o período dela não acabou. E ela acabou virando uma residente daquele lugar. Ela começou a tentar buscar tratamentos, a sua família começou a gastar tudo que tinha. E a Bíblia é bem enfática quando diz que já havia 12 anos. E ela gastava tudo com todos os médicos possíveis e nada resolvia. Antes ia de mal a pior. E é usando esse contexto, é usando esse exemplo que eu quero falar a respeito para vocês de você filtrar as vozes, filtrar aquilo que você ouve. Como Paulo mesmo diz, a gente deve ouvir de tudo, mas a gente deve reter o que é bom. E eu quero mostrar para você o impacto que isso tem. Como aquela mulher ela se tornou uma residente daquele lugar, com certeza ela começou a criar relacionamentos, tanto bons como ruins. Como você já participou de uma escola ou de trabalho, sempre tem aqueles que fazem de tudo para tirar chacotas da sua cara. E eu acredito que aquela mulher não foi diferente. E ainda mais que ela era um caso à parte. Porque todas as outras mulheres entravam e saíam e ela nunca saía de lá. Então começou as zoações, começaram a tirar sarros da cara dela. E isso com certeza começou a enquadrar, como é que eu posso falar melhor? Ela começou a reduzir o espaço da alma daquela mulher. Ela todo dia ela poderia ouvir piadas e o estado interior daquela mulher piorava. Ela ganhava menos espaço ainda. Além de já estar preso num lugar para doentes, ela ainda tem o desprazer de conviver com pessoas que ainda fazia com que a sua prisão ficasse ainda mais estreita, porque ela ouvia o que não devia. Ela dava ouvidos para aquilo que não edificava a sua alma, aquilo que não alimentava a sua alma. Mas a Bíblia fala no versículo 27 um pequeno termo que é muito importante. O versículo se inicia dizendo: e ouvindo falar de Jesus. Jesus, ele naquele momento, ele era o ícone, porque ele era um profeta desconhecido que apareceu e começou a fazer inúmeros milagres. E eu suponho que as notícias dos feitos de Jesus começou a invadir aquele lugar. Começou a invadir aquele local. E as mulheres começaram a falar a respeito. Olha, você já ouviu falar de Jesus? Disseram que ele curou um cego, disseram que ele orou por um endemoniado e ele foi liberto, ele orou por vários enfermos e ele cura todos os tipos de males.
E ela ouvir isso, ao ela decidir parar de ouvir as críticas, parar de ouvir aquelas colocações que só levava ela para baixo e começar a ouvir falar de Jesus, ela começou a dar espaço para a curiosidade dela de conhecer quem é esse Jesus. Quem é esse homem que tanto se fala aqui dentro? Eu preciso conhecer ele, eu preciso ter um contato com ele, porque eu sei que se ao menos eu tocar nele, eu serei curada. A Bíblia fala que esse era o pensamento dessa mulher. Então quando ela passa a ouvir as vozes que falavam de Jesus, ela despertou a curiosidade de conhecê-lo. E aquele estado aquele estado de prisão, aquela cadeia que já estava ficando muito estreita por causa daquele problema que as pessoas maximizavam ele começa a se alargar. Quando nós começamos a dar ouvido para aquilo que motiva, para aquilo que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, a gente começa a ganhar liberdade. A gente começa a ganhar espaço e a nossa prisão, ela vai sendo alargada. Aquela prisão, a prisão daquela mulher foi alargada de tal ponto que ela foi audaciosa de sair daquele lugar. Porque pela tradição naquele tempo, se uma mulher no estado que ela se encontrava fosse descoberta em público, ela poderia, que no mínimo, pegar 39 chibatadas. Mas na maioria das vezes, com certeza, as pessoas que fossem pegas nesse estado seriam apedrejadas até a morte. Mas ela se sentiu tão liberta interiormente pelas palavras do Senhor, pelas notícias, pelo evangelho que entrava dentro daquele lugar. Ela se sentiu tão à vontade, tão livre, que ela saiu daquele lugar. E no versículo 27, logo da parte B, logo em seguida, ela diz o seguinte: vindo por trás dele, tocou. Ela tocou em Jesus. E de imediato o Senhor reconheceu que tinha saído virtude dele. Então quando você decidir parar de ouvir vozes estranhas, parar de ouvir vozes que só te jogam para baixo e dar ouvidos àquilo que Deus quer falar com você, o seu estado de prisão será mudado e a sua história terá um novo rumo. Então tome posse dessa palavra, que essa palavra ela edifique a sua alma e faça um despertar dentro do seu espírito para você querer conhecer ainda mais a Jesus Cristo. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like e nos motive a estar fazendo mais vídeos assim para propagar o Evangelho de Jesus nessa terra. Amém? Fique com Deus.